Mas antes eu queria passar um vídeo do Carlito Neto falando um pouco a respeito. Deixa eu pegar aqui para vocês, para a gente... Falando a respeito do Carlos Alberto da Nóbrega, lá no Roda Viva, que foi uma mediocridade, uma idiotice. Eu nem ia falar desse assunto aqui, mas como está repercutindo um pouco, e muitos canais estão falando, vamos ver o que o Carlito tem a dizer. Vamos lá. A ação do Carlos Alberto de Nóbrega na última segunda-feira no Roda Viva, com as falas ali em ataque ao presidente Lula e a babação ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, é basicamente o reflexo de parte da elite brasileira. O cara que veio de um berço que permitiu a ele, por exemplo, estudar, ser playboy em um determinado momento, né, já que ele trabalhava para o próprio pai, ganhando dinheiro ali produzindo peças ou esquetes de humor para que o pai dele, que já era bem sucedido naquele momento, desse uma boa vida para ele, enquanto em um período muito similar, uma família muito pobre aqui no Nordeste tentava sobreviver. Essa alegação de que não se pode ter um presidente que não tenha diploma só faz sentido para uma elite chucra que acha que diploma serve basicamente para dar credibilidade a gente escrota como o próprio Carlos Alberto de Nóbrega aparentou ser. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É a maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar com a gente de qualquer outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que está aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando puder e se quiser. Hoje eu quero comentar aqui a fala do Carlos Alberto de Nóbrega na última segunda-feira no programa Roda Viva. Era para eu ter feito vídeo sobre isso ontem, mas a minha garganta ainda não estava muito boa, está melhorzinha, graças a Deus. E aí eu vi muita gente pedindo pra eu fazer esse comentário em cima da situação do Carlos Alberto de Nóbrega, que basicamente foi uma fala que reflete o pensamento da elite brasileira, que é um absurdo você ter pessoas em alguns lugares sem ter um diploma, sem ter uma especialização. Como é que o Brasil vai pra frente desse jeito? Eu queria lembrar para Carlos Alberto de Nóbrega que o antigo presidente tinha um diploma de educação física, segundo o próprio, e a gente não viu o país ir pra frente com ele, não. Ao contrário, a gente viu o país ir para frente com um metalúrgico sindicalista que não concluiu a educação básica, porque diferente do Carlos Alberto de Nóbrega, que com 18 anos estava escrevendo roteiro pro papai fazer ali, né, na rádio naquele momento e depois em programas de TV, o Lula estava tendo de trabalhar desde os 8 anos de idade como parte da juventude nordestina. Até hoje, 2023, tem criança aqui no interior do Nordeste que não consegue estudar. Tem crianças que precisam ajudar o pai e a mãe na lida porque não tem comida para poder colocar em casa, e por isso que é importante programas de assistencialismo que vocês que fazem parte de uma elite escrota, canalha, vagabunda que basicamente fica sugando o Estado brasileiro com benefícios benevolentes que são interessantes para vocês, não conseguem compreender por qual motivo nem todo mundo teve a mesma oportunidade. Eu estava lendo aqui inclusive na biografia do Carlos Alberto de Nóbrega, eu não vou mostrar aqui para vocês tudo isso porque não vale a pena perder tempo com uma figura escroque como essa, mas tá aqui, ó. Carlos Alberto de Nóbrega, carioca, né? Nasceu no Rio de Janeiro, o que consta aqui, né, do nascimento dele, nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro. Começou a trabalhar com o pai em 1954, quando tinha só 18 anos, escrevendo quadros humorísticos para o programa Manuel da Nóbrega na Rádio Nacional em São Paulo. E quem era o Manuel da Nóbrega? Pai do Carlos Alberto de Nóbrega, quem herdou inclusive o programa, né? Apesar de o nome ser diferente, o programa do pai era Praça da Alegria, ele herdou ali a Praça é Nossa. Ele era empresário, tá? Tinha rádio, era escritor, era jornalista, era humorista, era compositor, foi político também, segundo a biografia dele aqui, foi deputado estadual por São Paulo, e aí ele quer comparar a vida que ele teve com a vida que o presidente Lula teve. Eu vou ler aqui o que o Carlos Alberto da Nóbrega citou e vou citar aqui a fala do Lula, que encaixa perfeitamente com esse preconceito canalha de parte de uma elite brasileira que lamentavelmente vive em determinada região, que sempre foi muito beneficiada e que acha que dá para se comparar, por exemplo, desigualdade que a gente vive aqui com mera meritocracia, e que mesmo não tendo, por exemplo, o senhor Carlos Alberto de Nóbrega, uma especialização, um nível superior, ou uma formação básica completa, ele consegue articular muito bem, ao passo de conseguir levar o país para instâncias econômicas e discussões do campo político que nenhum outro presidente da história desse país fez.
inclusive sendo o presidente eleito 3 vezes de forma democrática. Talvez o que incomode tanto o Carlos Alberto no Lula, diferente do Bolsonaro, é o respeito dele pela democracia. É a importância do discurso dele em entender que gente simples que vem da base, que não tem, Carlos Alberto, a oportunidade de ter um diploma, como você bem que questionou no Roda Viva sobre o Lula, passe a ter acesso às coisas, passe a estudar medicina, estudar direito. O Lula respondeu a você, na minha opinião, de uma forma bem educada. Mas vamos ler aqui o que é que o Carlos Alberto da Nóbrega falou aqui no programa Roda Viva, que pra mim foi tão patético quanto a elite brasileira é, né? Matéria publicada aqui na Folha de São Paulo. Carlos Alberto de Nóbrega elogia Bolsonaro e critica a falta de estudo de Lula. O humorista afirma no Roda Viva que faz piada com políticos, mas sem ofender nenhum deles e que nunca teve problemas. O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, inclusive muita gente falou, ele tá gagá, é isso e aquilo. Eu não vou incluir aqui a questão etária nesse caso, que pra mim não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu não vou cometer etarismo aqui. Ele falou o que ele falou porque ele quis, ele tem plena consciência do que ele falou. Vocês precisam parar, às vezes, também, de achar que algumas pessoas que são só escrotas, elas são escrotas porque tem algum problema mental, ou porque não estavam bem naquele dia, ou porque estão gagá. Não, tem gente que é só escrota mesmo. E vocês precisam lembrar disso, tá bom? E aí diz que não mistura seu trabalho com seus ideais políticos. Meu voto é minha opinião. O apresentador famoso pelo programa A Praça é Nossa diz que brinca com o presidente petista Lula da Silva, mas sem ofender. Ele comprou uma cama de 60 mil reais, é uma afronta, diz o Carlos Alberto de Nóbrega. E a cama, inclusive, que ele estava dizendo, na verdade, custou 42 mil. Quando o Lula trouxe o Maduro e colocou um tapete vermelho para ele, na mesma semana coloquei na Praça é Nossa. Segundo ele, o fato de Lula não ter ensino superior afunda o país. Eu queria saber do Carlos Alberto de Nóbrega o que é que ele fez, por exemplo, quando Jair Messias Bolsonaro, deixa eu só colocar aqui de novo, quando Jair Messias Bolsonaro, por exemplo, trouxe presentes árabes para o Brasil e quando ele foi visitar, por exemplo, o ditador que matou um jornalista. É isso mesmo, Cristiane. O cara faz piada com pobre para pobre e resolve fazer comentário elitista maldoso contra o Lula. Isso é cagar na própria biografia, exatamente. Dentro da própria embaixada. O que é que você fez, Carlos Alberto da Nóbrega? Eu não tenho lembrança, já que eu não assisto a Praça é Nossa. Se alguém assistiu aqui e puder me mandar, eu vou ficar grato. Não assisto. Até porque, como ele bem disse, né, o Márcio Smelling cairia muito bem pro humor da Praça é Nossa. E vendo aí o que o Carlos Alberto da Nóbrega tá falando, realmente talvez cairia muito bem mesmo. Realmente talvez cairia muito bem mesmo. E aí vamos seguir aqui o resto das falas dele para vocês entenderem o nível do Carlos Alberto da Nóbrega, né? Que diz aqui o seguinte sobre o Lula. Vamos lá pra gente ver o que é que esse gênio do humor, que nada faz além de ficar sentado conversando com as pessoas. Esse é o trabalho sensacional do Carlos Alberto da Nóbrega. Entram personagens com talento, enquanto ele senta e fala, tudo bom? O que é que você faz? Cadê fulano? Esse é o trabalho sensacional do Carlos Alberto da Nóbrega, que inclusive, mostrando ali como a elite brasileira é chucra e escrota, colocou os filhos para lutarem pela meritocracia também. Conseguiram o status profissional dirigindo programas do pai. Trabalhando com o pai. Talvez o azar do Lula na cabeça do Carlos Alberto da Nóbrega foi não ter um pai como o Carlos Alberto da Nóbrega. Foi não ter um pai rico, empresário, radialista, político. Talvez tenha sido esse o problema do Lula, né, Carlos Alberto? Mas seguindo aqui as falas dele, pra gente compreender o resto do material que eu quero trazer pra vocês. Questionado se ironizou o ex-presidente Bolsonaro, o humorista disse que fez. Ele conta ainda que nunca foi cobrado por políticos por fazer piadas com eles, mas que Jair Bolsonaro o homenageou. Algo também inédito. E aí o Lula vai e responde ele aqui de forma bem educada, como diz aqui, inclusive, material publicado na Folha de São Paulo também. Lula diz o seguinte aqui, ó. Em 1918, a Argentina já tinha feito sua primeira reforma universitária e o Brasil não tinha sequer uma primeira universidade. Quando xingarem que o Brasil é um país atrasado, saibam que alguém quis que o país fosse assim. Quando eu e o Zé de Alencar tomamos posse,
Deixa eu só ler essa parte daqui. Quando eu e o Zé de Alencar tomamos posse, nós não tínhamos diploma, mas tínhamos a consciência de que nenhum país se desenvolve sem antes investir em educação. E foi por isso, Carlos Alberto da Nóbrega, talvez por não ter tido o privilégio que você teve, que ele foi o governo do PT, o governo do Lula e da Dilma, foram os governos que mais abriram instituições de ensino superior no Brasil, campos de escolas técnicas, e foi inclusive os governos, ou foram, né, o governo Lula e Dilma, que abriram as portas da Universidade Carlos Alberto de Nóbrega, para que outros Lulas não tivessem de sofrer tanto para chegar onde o presidente Lula chegou. Ouvir o que você está falando para mim só reflete basicamente o quão canalha parte da elite brasileira é e acha que todo mundo consegue chegar lá sem esforço. Eu queria saber se os seus filhos, cheios de talentos, conseguiriam ser diretores, atores, membros de produção de espetáculos de TV e de programas, entre aspas, humorísticos, se não fossem os filhos do Carlos Alberto de Nóbrega. Que eu poderia até trocar esse nome por outra coisa relacionada a coliformes fecais, mas nem vale a pena. Quando o Lula disse lá que ele não tinha diploma, é porque ele não conseguiu concluir o ensino básico, Carlos Alberto de Nóbrega. O Nordeste é uma região que ainda é perseguida por figuras como você, inclusive, que ao replicar esse discurso aí, acaba a continuar, né, disseminando ódio contra pessoas que não têm acesso à educação, não por opção, mas porque no caso do Lula e de outras figuras precisam trabalhar. Como eu disse e vou repetir para finalizar esse vídeo, muito bom, nem né, todo Cristiano? mundo tem a sorte de ter um pai rico, que herda um programa de TV, que trabalha para poder, no programa do pai, na rádio ou na TV, e que pode depois também colocar os filhos para trabalhar com ele. Nem todo mundo tem essa sorte que você teve. Nem todo mundo, Carlos Alberto da Nóbrega, em 2023 tem comida, quanto mais educação. Então eu posso dizer uma coisa para vocês, como diria inclusive o famoso técnico de futebol, vocês vão ter que nos engolir. Lula é nordestino, Lula é uma pessoa que veio de baixo, não tem nível superior, mas é o melhor presidente, estatisticamente falando, que esse país já teve. Se você concorda ou discorda, se eu concordo ou discordo, é outro ponto. É também neste momento uma das figuras políticas mais respeitadas do mundo. Se você concorda ou discorda, também é problema seu. Você pode questionar as atitudes que ele tem tomado com o Maduro, com outros grupos, mas o que você não pode questionar é a capacidade que ele tem, mesmo sem ter diploma, de governar como um grande líder, diferente de um determinado capetão que agia mais como o cafetão da corrupção, assim como supostamente você tem agido de certo modo ao compartilhar esse tipo de narrativa. E agora a gente está vendo o que é e quem é de verdade que está por trás ali da sociedade brasileira. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Você sabe quem é, Carlos Alberto de Nóbrega? Vai lá procurar se ele tinha diploma, tá bom? Até mais. Grande Carlito, vídeo importantíssimo que ele gravou e concordo com o Luiz Guiglione, eu acho que o Carlos Alberto da Nóbrega perdeu a graça, até pelos memes que deixaram esse ser tão burro graças à elite chula do nosso país, que cara patético.